Qual a diferença de Cronos e Kairos? Muitos vão perguntar, porque isso é o tempo Cronos, isso é o tempo Kairos, isso é Aiônios, até isso. Deixa eu explicar uma coisa. Cronos diz respeito à medida de tempo, de contagem de tempo do homem. Então, quando nós falamos em Cronos, nós estamos falando, a palavra grega usada, na verdade nós não falamos, mas quando em grego se fala em Cronos, ou se fala no deus Cronos, ou se fala, na verdade, de tempo em si, ou tempo determinado, quanto tempo demora para chegar lá em casa, enfim, então isso, essa medida de contagem do homem, que em diversos lugares se usa a medida aristotélica, mas enfim, essa medida de contagem, ela diz respeito a maneira como o homem conta as coisas, Então o homem sempre contava as coisas a princípio a partir do dia, da noite, das estrelas, da movimentação dos planetas. Então sempre foi a sua perspectiva de contagem de tempo. É isso que significa Cronos. Agora, quando aparece Kairos na Bíblia, então esse é o tempo de Deus. Não, Deus não tem, porque quando a gente fala tempo nesse sentido, a gente está falando a mesma coisa que o homem ali. Deus não tem uma medida de contagem diferente, simplesmente Deus estabelece os seus próprios propósitos, e isso quer dizer que um dia para Deus é como 1000 anos. É que na verdade para ele não tem uma medida de contagem como o homem. Ele estabelece o seu propósito para que ele ocorra na Terra. Então isso se chama Kairos, não que fosse uma medida de contagem de Deus ou o tempo de Deus, mas aquele momento especificado por Deus para que algo aconteça no mundo. Então, mas isso você pode atrasar ou adiantar. Não, você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada a respeito disso. Deus estabelece o seu plano e Deus faz com que ele aconteça, e não há ninguém que possa estorvar a mão dele e impedir o seu plano de acontecer. Então Deus estabelece um propósito, que foi salvar o mundo através da cruz de Cristo. E o Kairos disso acontece quando Cristo vem e encarna, quando ele morre pelos nossos pecados, quando ele obedeceu a lei, enfim, quando ele ressuscita. Isso é o Kairos de Deus para a obra da nossa salvação, ou seja, para o meio, vamos dizer assim, a obra prima dele usar para que a gente seja salvo, que é a obra de Cristo. Então isso é o Kairos de Deus, é aquele momento específico para que algo aconteça. Não que o Kairos de Deus signifique que Deus tem um tempo diferente do homem e tal. Isso aí é um absurdo que chega a beirar uma heresia. E Aiônios, então, a palavra grega usada para a eternidade. Quando a gente fala em eternidade passada, que Deus nos escolheu na eternidade passada, a gente não está falando de um tempo em que Deus decidiu, Porque a gente sempre pensa isso, Mas na verdade significa que esse propósito Deus sempre teve desde a eternidade, de nos salvar. Então ele nos ama com amor eterno. Então existe um começo em que Deus nos começou a amar, mas isso significa que ele sempre nos amou. E isso também significa que ele sempre nos amará. Então, quando a gente fala de Aiônios, a gente não está falando de uma medida diferente de tempo, um tempo eterno, Porque a eternidade não tem tempo, meu amigo. Então, muitas coisas são absurdas por si. E quando a gente fala então essa palavra também vai aparecer em Apocalipse quando fala da condenação dos ímpios, Eles vão sofrer para todo sempre. Mas é isso.